Plutão, grande poder, a grande transformação. Já existe um vídeo sobre Plutão aqui no canal, ele vai aparecer na tela final deste vídeo e depois você assiste para se aprofundar mais sobre esse planeta. Mas resumidamente, Plutão fala do nosso poder para mudar, o nosso poder de destruir, o nosso poder de transformar algo em algo novo, nosso poder de regenerar, de curar, de investigar as nossas próprias sombras, de desapegar, e é logicamente que ele representa então o final de um ciclo. E para ilustrar Plutão, eu peguei aqui algumas imagens que você pode ver aí na tela. Nós temos um prédio sendo implodido para que outro prédio, outra construção possa ser feita no lugar. Então essa é uma das facetas de Plutão. A gente precisa destruir algo, algo precisa ser destruído para que algo novo possa nascer em seu lugar. É o que acontece com um terreno que a gente precisa limpar para que a gente possa plantar algo novo e que deixe esse terreno bem mais atraente, mais bonito, diferente. As facetas de Plutão giram um pouco em torno disso, essa modificação, essa mudança. Então, onde está Plutão no seu mapa, reside o seu poder de transformar e também as transformações pelas quais você passará ao longo da sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos usar o poder de Plutão de forma consciente e ficamos presos a situações que nos fazem infelizes. Às vezes, temos esperança de que algo mude nessas situações. Outras vezes falta coragem para mudar alguma coisa, ou é difícil de ver o que precisa ser mudado, ou o que é pior ainda, a gente acredita que aquilo que a gente está vivendo e que é ruim seja o normal. Então Plutão fala de mudança. Se a gente não está disposto a mudar voluntariamente, conscientemente, essas mudanças elas vão vir até a gente, mas de forma que a gente não tem controle. Então as forças externas muitas vezes vão se manifestar para que as mudanças aconteçam no nosso interior, para que a gente aprenda a lidar com certas coisas, para que a gente entenda melhor certas coisas, para que certos ciclos terminem na nossa vida, para que a gente adquira mais poder sobre a nossa própria vida. Para isso a gente precisa se transformar, a gente precisa mudar, muitas vezes mudar as nossas sombras. Então todas as mudanças, ilustrativamente, vamos dizer assim, Plutão traria para a nossa vida, elas servem sempre a um propósito evolutivo. Elas não querem fazer você ficar no fundo do poço, por assim dizer. Elas querem fazer você subir desse poço muitas vezes, você evoluir, você se transformar em uma versão melhor de você mesmo. E um exemplo disso, a lagarta, ela fica encasulada por um tempo até que ela possa sair novamente para a vida como uma linda borboleta. E uma borboleta não volta a ser lagarta. Então, as mudanças que Plutão traz para a nossa vida, elas são profundas, elas são irreversíveis. A gente tem que se adaptar a elas, a gente tem que mudar e acompanhar tudo isso para que a gente não fique infeliz na vida. Plutão é um planeta que eu gosto bastante dele, pelo que ele representa, pelo simbolismo que ele tem, ou pelo menos uma das facetas que ele tem, que é essa faceta de colocar fim, de terminar. É muito triste que ainda hoje pessoas, e especialmente as mulheres, elas vivam relacionamentos que são abusivos e tóxicos. E por isso que é importante a gente acessar pelo menos essa faceta de Plutão, a faceta que representa o nosso poder de colocar fim às coisas, o nosso poder de, através de uma investigação, de um entendimento dos padrões, a gente perceber que aquilo não está bom para a gente e saber colocar um basta e dizer, não, isso não está me fazendo bem, chega, não quero mais. Só para você ter uma ideia, mais de 25,4 milhões de brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por homem em algum momento da vida, segundo o Data Senado. Então é uma situação muito complicada. E por isso que eu estou trazendo um vídeo sobre Plutão. Eu não sei realmente se esse vídeo vai chegar muito longe, geralmente os meus vídeos não chegam, mas a minha parte eu estou fazendo. É interessante que a gente pense sobre essa questão do nosso poder pessoal. Eu estou batendo muito nessa tecla de que a gente precisa olhar para a gente,
com verdade, e a gente precisa ter disposição para poder mudar aquilo que precisa ser mudado. Mesmo que muitas vezes a gente não saiba como fazer, é preciso dar o primeiro passo. É necessário sair da situação que é nociva para a gente. Eu vou te falar por experiência própria, por algo que eu já presenciei. Se você não te ajudar, ninguém vai. Não espera a ajuda de alguém que está fora dessa situação que você está vivendo. O Plutão representa justamente esse poder que já está dentro de você. Você precisa acessar, sozinha, sozinho, enfim, para você modificar a tua vida. Se você está numa situação de um relacionamento que para você é tóxico de alguma maneira, encontre essa força que você tem para mudar. A experiência me permitiu entender que onde Plutão está, nós somos capazes de identificar padrões com mais facilidade. Por exemplo, se você tem um Plutão de casa 7, eventualmente você vai identificar padrões nos seus relacionamentos íntimos, nas suas parcerias, seus relacionamentos que você encara de forma comprometida. Então é muito importante que você fique atento a esses padrões, pois em muitos casos são eles que vão te indicar aquilo que precisa ser modificado, aquilo que você conscientemente pode transformar sem que seja necessário uma força externa, uma situação descontrolada em que você vai precisar lidar à força daí. Vou te dar um exemplo aqui sobre uma situação. Imagina que você, no seu relacionamento, passa por uma traição. E você decide perdoar, porque perdoar é legal, porque a gente tem que perdoar, porque a pessoa pode se modificar e por aí vai. A pessoa promete que vai mudar e você acredita nisso. Então você perdoa. Só que essa pessoa não muda e ela torna a te trair. E por que que isso acontece? É porque você está sendo castigado pelo destino? Não é. Você tem ali a chance de ver que algo não está funcionando. Foi jogado na sua cara, mas você insistiu. E a pessoa que te traiu, ela vai tomar aquilo como uma coisa normal para você. Ela vai padronizar a tua reação. Ah, ela me perdoou, então vou fazer de novo porque não dá nada. Então tem certas coisas que quando você não se impõe para modificar, aí a outra pessoa literalmente vai assumir as rédeas da situação e vai continuar no comportamento que para você é destrutivo. Então, eventualmente, como fica pior, como as traições continuam, vocês acabam terminando. Aí depois você engata num outro relacionamento, uma outra pessoa que se parece muito com a anterior para você. E a mesma coisa acontece. E você mais uma vez pensa, vou perdoar, porque essa pessoa vai mudar. E você tenta continuar. Então, depois de muita sofrência, de muito trauma, de muito choro, aí vocês terminam. Então você começa outra relação. E não demora muito, a mesma coisa acontece. Só que agora você já sabe que se você ficar perdoando, a coisa não vai se resolver. Então, perdoar é uma carta branca para que a pessoa continue com aquele comportamento errôneo. Aí você logo termina, para não perder mais tempo, porque você já aprendeu, né? Então, parabéns! O padrão finalmente foi quebrado e você se torna uma pessoa mais forte e mais feliz, porque agora você já sabe, você já consegue botar fim nesse ciclo. Então, a tendência, inclusive, é que os padrões dos seus relacionamentos comecem a mudar depois disso. Onde Plutão está, você precisa escolher aprender com os acontecimentos e se modificar com eles. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Plutão na casa 1. Plutão na casa 1 tem a ver com um grande poder pessoal, as suas transformações tendem a transparecer para as pessoas. Quando você começa algo, geralmente vai fundo. A mera presença da pessoa já transforma o universo ao redor dela. Existe uma grande capacidade investigativa, habilidades psíquicas, interesse por áreas psicológicas ou pelo próprio poder. Então aqui eu peguei um exemplo, uma pessoa, na verdade, que tem Plutão na casa 1. O nome dessa atriz é a Raven-Symoné. Ela foi atriz das Visões de Raven e as coisas pareciam se transformar para se ajustar a ela, justamente isso. Inclusive os pais dela mudaram de cidade para poder incentivar a carreira dela. E ela afirmou numa entrevista que tem habilidades psíquicas desde os 7 anos de idade. Lembrando que Plutão tem as suas facetas, tá? A faceta do poder é apenas uma delas.
Plutão na casa 2. Grandes transformações por meio de seus esforços para conseguir segurança e estabilidade na vida. Tem um grande poder de se reerguer dos reveses financeiros da vida. Pode ser necessário transformar o valor que você dá para suas posses, por exemplo. Quando algo estraga, você fica devastado? Coisas são só coisas, então não esqueça disso. Veja seu padrão de comportamento com relação a tudo que você considera como posse, inclusive pessoas. Sim, muita gente considera pessoas como posse. Aí já começa algo para ser transformado. Então, uma pessoa que tem esse Plutão na casa 2 é o Johnny Depp. E uma grande transformação certamente foi quando ele começou a se dedicar ao aprendizado de guitarra. Um talento prático, eu diria, porque o Plutão dele está em Virgem na casa 2. Então, a transformação que vem através das atividades práticas. É interessante vocês verem a história dele também, tem várias coisas que são bem bacanas. E esse, pelo menos, me parece ser um dos aspectos que a gente pode observar. Tipo, é bem difícil, às vezes, você perceber esses aspectos de Plutão, porque o Plutão ele é relacionado com o Escorpião, com a casa 8, então, às vezes, fica muito, dependendo da posição dele no mapa, ele fica muito guardado, muito introspectivo. Às vezes, a pessoa não acessou ele ainda, não demonstra, é bem difícil de encontrar essas questões. Aí, o Plutão na casa 3... grandes transformações através de comunicação, aprendizado, irmãos, ambiente, viagens. Pode ser que a sua comunicação tenha um grande poder para gerar transformação também. Ou que você consiga transformar seu ambiente próximo ou mesmo seus parentes. O meu exemplo aqui é a Adriane Galisteu. Ela tem Plutão na casa 3, no signo de Libra, se não me falha a memória. E ela comenta no livro dela Caminho das Borboletas que uma grande transformação foi a morte do irmão. Plutão na casa 4. Pode ser necessário transformar a relação com a família, os padrões herdados da família, ou as grandes transformações estão atreladas a esse contexto de lar, de raízes, de família. Pode ter um grande poder pessoal dentro da família. Peguei como exemplo a Demi Lovato, que tem o Plutão na casa 4. Se eu não me engano, é um Plutão em Escorpião na casa 4. A transformação vem quando se olha para o passado. O poder também está em curar os traumas oriundos da vida na infância e na vida familiar. Como eu disse, casa 4 é uma casa muito fechada, tá? É a família, é o privado. Esse tipo de questão não vai vir a público. Mas tem relatos interessantes com relação à questão de ela precisar se curar de fato. Ela teve um período em que ela foi para reabilitação. A gente sabe que Plutão tem a ver com vícios também. Quando ele é mal trabalhado, ele vai para o lado dos vícios, dos medos, das neuroses. Só que a certo ponto ela mesma toma consciência e decide encarar um processo de reabilitação. E eu acredito que isso daí gera uma grande transformação. Então ela tende a seguir a partir dali com uma visão diferente da vida. E quando a gente fala em mudanças profundas e intensas, aí é muito Plutão. Plutão na casa 5. As grandes transformações ocorrem através de romances, das criações, da autoestima e expressão autêntica, bem como dos filhos e do lazer. A pessoa tem um grande poder através da sua autoexpressão e criatividade. É um grande poder para deixar a sua marca no mundo. Aí eu peguei aqui a Adele. Em entrevista, a cantora revelou por que demorou tanto tempo para lançar um álbum. Fiz um álbum sobre ser mãe e era muito chato, comentou a artista, que descartou todo o álbum para começar do zero. Foi realmente difícil ter um tempo livre. Eu meio que perdi o hábito de compor. Falou ao entrevistador sobre o tempo que ela passou cuidando do seu filho e também sobre a carreira dentro do exercício da maternidade. Não é nem preciso falar que os filhos são uma transformação e tanto na vida de uma mulher, né? Por exemplo, no caso da minha mãe, ela deixou de ser uma pessoa que trabalhava fora, que tinha lá o seu trabalho, a sua rotina de trabalho, para se transformar numa pessoa totalmente dedicada às atividades do lar e aos filhos. Então, o filho geralmente transforma muito uma mulher. Eu acredito até que muitas vezes essa possibilidade de transformação intensa, ela gere muito medo nas mulheres, porque muitas mulheres não têm
o desejo de ser mãe. Muitas vezes não é porque elas não querem mesmo, é porque elas têm algum medo, ou medo de que vão sentir dor, ou medo de que vão ficar com o corpo deformado depois, porque tem mulheres que ficam, ou medo da depressão pós-parto. Tem várias coisas, tipo esse assunto aí de medo de gravidez tem pano para muita coisa aí. Mas vamos continuar. Plutão na casa 6. Grandes mudanças podem ocorrer por meio de serviços prestados e rotina de trabalho, bem como através de questões de saúde. Verifique os seus hábitos diários. Você que tem Plutão na casa 6, fique de olho nos seus hábitos diários. Você está dando a devida atenção para si mesmo no seu dia a dia ou apenas para as questões de trabalho, as questões do cotidiano? Lembre-se que Plutão é um investigador. Ele permite a você se aprofundar na área onde ele está. Permite você enxergar os padrões, você ver aquilo que está mais oculto. Ele é um investigador, é ele que vai mergulhar fundo no negócio. Então, aonde ele está, você tem essa habilidade e esse dever, inclusive. É o dever de você explorar profundamente os assuntos dessa área. Como ilustração, eu peguei o lutador Jimmy Uso, que muitas transformações provavelmente ocorrem com ele por conta do seu trabalho como lutador, o que também deve lhe conceder algum poder. Lembrando que Plutão também representa o comportamento vicioso. Sabe-se que esse lutador já teve problemas com a polícia por conta de condutas complicadas. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse cidadão, ele tem alguns problemas com a embriaguez, dirigir embriagado, esse tipo de coisa. Teve situações que quando os policiais se aproximam e tentam conversar, ele logo quer partir para violência, por assim dizer, quer demonstrar que ele é superior, enfim. Então ele já teve questões nesse sentido. Inclusive ele já foi preso algumas vezes. Não ficou preso, né? Não ficou na cadeia, no caso, mas ele já foi preso, já tem essas passagens. É interessante você tomar um cuidado nesse sentido de não querer abusar do poder onde você tem Plutão. E Plutão, ele é o poder. Então, aonde ele está, eu posso sentir que eu sou o rei do pedaço. E não é bem assim que as coisas funcionam. Plutão na casa 7. Grandes transformações por meio de casamento, parcerias, contratos. O outro traz a mudança. Perceba os padrões de relacionamento e se você estiver sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, busque perceber como você atua nesses relacionamentos, para entender o que em você deve ser transformado. Se lembre que a transformação nunca é no outro, ela é em você. O outro vem para te mostrar aquilo que você precisa transmutar, trabalhar, transformar, às vezes reconstruir, aprender a ser mais forte. Vem para desenvolver algum aspecto da sua personalidade. Eu peguei aqui como exemplo a Madre Teresa. Como essa é uma pessoa que praticamente se devotou ao outro, podemos dizer que muitas transformações realmente aconteceram no contexto de visão do outro, de atuação com o outro. Aí eu peguei uma frase dela aqui só para ilustrar. Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Lembrando que o Plutão está na casa 7. É a casa de Libra, é a casa da paz, a casa da diplomacia, a casa do relacionamento pacífico com o outro, do equilíbrio dos opostos. Seria tudo isso daí. Plutão na casa 8. Eu vou ser bem sincera com vocês. A casa 8 ela é um tanto misteriosa para mim. Transformações que podem vir pela vida compartilhada, pela necessidade de explorar as próprias sombras e transmutá-las. Eles associam a casa 8 com o dinheiro dos outros, com os bens compartilhados, com a vida íntima, com o autoconhecimento, com as sombras, com a morte, os finais de ciclos. Então, realmente, a pessoa pode aprender várias coisas através do final dos ciclos também. Eu peguei como exemplo a Luísa Sonza. Transformações que vêm pela vida compartilhada, pelos bens compartilhados. São dois aspectos. Com Plutão em Sagitário, eu creio que ela tende a transformar suas crenças, suas filosofias de vida por meio de uma vida mais íntima. Se a gente for considerar que onde Plutão está, a gente precisa investigar, então talvez ela devesse investigar aquilo em que ela acredita.
Plutão na casa 9. A transformação vem por meio de filosofias, de estudos, viagens de religiões. Pode ser necessário mudar a relação com o sentido da própria vida, expandir. A casa 9 é uma casa de crescimento, é uma casa de expansão dos horizontes. Quem tinha um Plutão de casa 9 era o Walt Disney. Coloquei um fato aqui. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados. Na verdade, eu achei interessante porque o Plutão em Gêmeos é um poder que vem através de uma comunicação, né? Porque Gêmeos é um signo de relacionamento, comunicação e aprendizado. E na casa 9, é uma casa de aprofundamento e de crescimento. Então eu achei interessante que ele teve que fazer propagandas e coisas e tal, dentro daquilo que ele conseguia fazer. Isso tem a ver com Gêmeos. Então ele usava o poder de transformação dele nesse sentido, para ensinar muitas vezes. Plutão na casa 10, transformação que vem pela carreira, pela fama, pelo papel social ou através de um dos pais, por meio da vida pública. A pessoa pode ter um grande poder para transformar a sociedade em que vive. No caso aqui eu peguei o Jim Carrey, que para mim se tornou uma figura muito emblemática. A grande transformação dele veio pela carreira, mas a origem foi quando ele queria fazer a sua mãe rir, quando ele era jovenzinho. Foi aquilo que gerou a grande transformação para ele, o começo dela, uma das grandes transformações. Foi quando ele percebeu o que ele queria fazer por conta da mãe dele. E mais recentemente ele percebe, através do trabalho dele, que ele precisa retomar as suas origens, que ele precisa voltar para a sua autenticidade, que ele precisa se reconectar com ele mesmo. Depois que ele faz um personagem, ou ele já fez vários personagens ao longo da carreira, e ele percebe que ele já não sabe mais nem quem ele é, que o eu dele se perde tão facilmente, a figura, né, Jim Carrey, é fácil de ser perdida. Ele decide descobrir quem ele realmente é. E essa é a grande transformação que veio para ele através da carreira. Plutão na casa 11. Transformação por meio dos grupos com os quais a pessoa se relaciona, através dos amigos, da sociedade em si, através da coletividade. O poder para gerar transformação no coletivo e também para realizar suas metas sociais. Eu peguei como exemplo a Anitta. A Anitta com certeza tornou-se uma pessoa de grande poder na sociedade em que vive. Não há nada muito evidente, mas tendências de um Plutão em Escorpião poderiam ser o fato de ela ter interesse por psicologia, ao ponto de dizer que se não fosse artista seria uma psicóloga feliz. É seguidora do candomblé, tornou-se vegana e acredita nos princípios do espiritismo. A meu ver, a casa 11 tem muito essa questão de se encaixar nos grupos, de fazer parte de um grupo. Por mais que você não esteja ativa nesse grupo, mas você está no rótulo daquele grupo. Por exemplo, se eu sou vegana, eu me encaixo dentro das qualidades que estão dentro desse grupo vegano. Não necessariamente eu preciso me relacionar com outras pessoas veganas, mas eu faço parte disso, eu assumo esse rótulo. Para mim isso tem muito a ver com a casa 11. E no caso dela, ela tem um grande poder pessoal de gerar transformação para várias pessoas, no sentido de que ela acaba inspirando a muitas pessoas. Plutão na casa 12, transformação por meio da espiritualidade, do isolamento, do subconsciente, das inspirações, das instituições, e há um grande poder que vem do subconsciente. Eu peguei como exemplo o Gasparetto. Ele tinha Plutão junto com o Sol na casa 12, em Leão, se não me falha a memória. Era uma pessoa com grandes poderes de mediunidade, os poderes psíquicos. No caso dele, tinha muito a ver com a arte que ele fazia. Então eu falei muito sobre o poder da pessoa, sobre uma criatividade que vem junto com Plutão, sobre essa questão de onde eu posso transformar, a questão de investigar para poder transformar. Mas o motivo principal porque eu trouxe o assunto de Plutão mais uma vez para o canal, é justamente pela questão de colocar fim nos ciclos. Isso é muito importante que a gente consiga acessar, principalmente as mulheres, homens, enfim, qualquer ser humano que esteja numa situação de toxicidade, uma situação que não faz bem para si mesmo, sabe?
A pessoa tem que olhar para si e entender o que está me prejudicando. O que eu estou fazendo hoje, a que eu estou me submetendo hoje, que está me prejudicando, que está prejudicando a minha saúde, que está prejudicando o meu ser, a minha autenticidade, está prejudicando a minha vida, em qualquer um dos seus aspectos, ou em todos eles. É comum a gente ver mulheres que sofrem algum tipo de agressão por parte do seu companheiro e elas continuam levando aquilo como se fosse uma coisa normal. Elas aceitam aquela situação muitas vezes porque elas têm medo de falar, porque depois que você fala, não tem volta. Muitas vezes elas têm medo do desfecho, o que pode acontecer se eu falar alguma coisa. Muitas vezes essas mulheres já têm filhos e vão ficar ali por causa dos filhos. Vão ficar sofrendo a vida inteira porque tem filho, quando justamente elas deveriam tomar o poder delas na mão por causa desses filhos. E muitas vezes existe ainda uma questão que é bem mais complicada, tem muito a ver com a crença das pessoas, a crença que vem lá de trás. Em primeiro lugar, quando a gente se depara com o conceito religioso, em alguns casos a mulher é vista como um ser que é pecador, principalmente se você pegar a historinha lá da Eva, né? A Eva comeu a maçãzinha, a Eva fez o pecado, então mulher pecadora. Tem muito essa associação, então a mulher acha que ela tem que sofrer e ela não precisa sofrer. Então, se você é mulher, você está vendo esse vídeo, eu quero que você tire isso da sua cabeça. Você não tem que sofrer, você está aqui para ser feliz, como todas as pessoas estão aqui para ser felizes. E você precisa lutar pela sua felicidade. Você precisa viver por você. Em primeiro lugar, ficar bem com você para depois você poder ajudar aqueles que estão perto de você. Que, obviamente, se você for mãe, seu filho ou sua filha vão depender de você. Então, você precisa estar bem. Mas o outro ponto é a questão do karma. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem um karma para pagar com aquela situação. Então ela vai se sujeitar àquilo o resto da vida dela, porque ela acha que é karma. E aqui eu vou falar uma coisa que o Exu Veludo falou já em vários momentos nas lives da Mônica de Medeiros, quando eu acompanhei. Eu não vou saber exatamente citar qual delas que tem esse tipo de coisa que eu vou falar. E, logicamente, que não são as palavras precisas que a entidade usou. Mas eu vou falar. Ele disse algo como: ninguém tem que ficar numa situação que faz sofrer. Tipo, tu não tem que ficar numa situação que te faz sofrer. Muitas vezes essa situação vem no teu caminho para você aprender a tomar uma decisão. Quando você não toma, você vai ficar sofrendo. E como eu já falei num outro vídeo, se você acredita em reencarnação, você vai ter N vidas pela frente. Mas por que você precisa sofrer nessa vida? Por que você não toma as suas decisões, não pensa que essa é a vida para você fazer as mudanças, para você viver melhor, para você chegar na tua felicidade, para você ser a tua melhor versão. Não deixa para depois. Faça agora. Plutão tem muito a ver com isso, tem a ver com a tua mudança interna. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou longo, mas esse é um assunto que daria pano para muita coisa, porque ele pode ser atrelado a muita coisa também. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você logicamente se interessar por esses assuntos de astrologia, de autoconhecimento, espiritualidade, comportamento, ok? Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que seja interessante. E se você tiver interesse, você pode comprar os livrinhos aqui do canal, assim você me ajuda também, tá?